Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. Muito gostoso, muito bom poder estar de volta, trazendo a palavra do Senhor, revelando as coisas que Deus tem em sua palavra aos nossos corações. Hoje nós iremos falar sobre o progresso do Evangelho. Nós vamos descobrir nas páginas sagradas que o Evangelho, de fato, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu espero em Deus que durante o tempo em que nós vamos estar juntos, estudando essas Escrituras, nós possamos expandir nossas mentes através dos princípios da Palavra de Deus, para que nós possamos descobrir algo muito importante. Ninguém detém o Evangelho de Jesus. Ninguém. Absolutamente ninguém e nada irá deter o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero lembrar você, antes de nós entrarmos no texto sagrado, que as Escrituras, elas são condensadas, mas elas possuem tudo o que nós precisamos, todas as instruções, todos os preceitos, todos os mandamentos, dentro dos quais nós podemos nos estabelecer firmemente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque a partir da revelação escrita, o Espírito Santo pode fazer coisas que você e eu nem imaginamos. Ele não está preso a uma frase, ele não está preso a uma lei, mas ele começa por isto. Ou seja, ele começa a te guiar e a te influenciar pela graça dele e a nos iluminar a partir disto, trazendo-nos para o contexto de vida que nós vivemos ao nosso redor. Por isso, essa palavra é muito importante. O nosso objetivo é revelar que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não está preso às circunstâncias da nossa vida. Ou seja, ele não está preso às circunstâncias do tempo em que vivemos ou provações que atravessamos. Por exemplo, recentemente o mundo atravessou um lockdown que pessoas tiveram que ficar em suas casas por dias, semanas e alguns até meses. Mas isto não deteve o Evangelho. Não. O Evangelho continuou sendo pregado, o Evangelho continuou sendo, vamos dizer, o centro de ação da vida da igreja. Inclusive, o Evangelho encontrou novas fronteiras. Diante das dificuldades, ele começou a significar muito mais, foi de muito maior impacto por causa da circunstância que as pessoas atravessavam no momento. Então, ao invés de deter o Evangelho, muito pelo contrário, o Evangelho expandiu-se e nunca se viu tantas conversões nesta pandemia como já tínhamos visto antes. Então isso prova o que nós estamos falando. O Evangelho não é detido por qualquer barreira que o inimigo venha a colocar para impedi-lo de progredir. E o texto que nós queremos usar hoje para a nossa meditação está em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Ele se tornou o texto base disto que nós vamos estar compartilhando com vocês hoje.
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Nós vivemos num mundo de mudanças muito rápidas. Num mundo onde a tecnologia se acelera num desenvolvimento tão rápido que quase não se pode acompanhar mais o desenvolvimento tecnológico que nós estamos enfrentando hoje. Então, tudo contribui para a oposição ao Evangelho, porque a tecnologia, ela serve como um mecanismo, um instrumento muito utilizado por Satanás para espalhar, não é, suas ciladas, espalhar suas tentações de vários níveis, de várias maneiras, para prender e cativar as pessoas, não é, a que permaneçam debaixo do seu domínio. Então isso pode parar o poder e o progresso do Evangelho pregado pela igreja? Não. Mas nós vamos ver por quê, baseado nas palavras do apóstolo Paulo. Eu já ouvi pessoas que indagam sobre a sobrevivência do Evangelho num mundo tão impuro e violento como o que vivemos hoje. Será que ainda vai se ter pessoas salvas? Será que a gente pode realmente levar esse Evangelho aí de uma forma mais rápida? O poder do Evangelho, irmãos, vai muito além das ameaças inimigas para a sua extinção. O que nos inspira, na realidade, é maior do que qualquer ameaça que possa vir contra nós. Por quê? Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus operando dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. E quando Deus nos impulsiona, não tem nada que pode nos deter. O Evangelho, ele não está nas coisas. Satanás utiliza-se das coisas para prender os homens, mas Deus utiliza-se do nosso espírito para libertar-nos para a sua glória e poder. Então as coisas, Paulo diz assim, as coisas que me aconteceram. Ele diz, certifico-vos. Então ele está querendo passar uma mensagem, ele está querendo que nós entendamos alguma coisa um pouco mais profunda e mais abrangente do que parece na simplicidade da palavra. Ele disse, certificai-vos. Ou seja, Paulo passou por grandes provações em seu ministério. Ele passou por naufrágios, ele passou por prisões, ele passou por açoites, ele passou por muitos problemas na sua vida. Então, em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, nós vemos o porquê Paulo pôde enfrentar todas estas coisas sem desistir. A dor que ele sentia nos açoites, a dor que ele sentia nas traições, a dor que ele sentia nas perseguições, enfim, tudo isto ele foi capaz de suportar por uma coisa muito simples. Aliás, muito simples, mas muito significativa, não é? Ele foi capaz de suportar porque ele disse que Deus estava com ele. No capítulo, Atos capítulo 9, versículo 15, ele diz aqui a palavra, mas o Senhor lhe disse, ele estava conversando com Ananias, porque ele havia dito, Ananias, eu tenho um homem que está cego agora, ele está orando, né? E por nome Paulo. Ele disse,
ei, Senhor, Saulo, desculpe, ele disse, Senhor, esse homem persegue a igreja, esse homem tem matado pessoas. Deus disse, sim, mas eu quero que você vá lá e você fale o que eu vou dizer. Então, o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, olha só, eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, houve uma preparação, a revelação que Paulo tinha recebido de Deus. Sua vista foi toda apagada para este mundo físico e eu creio que ele teve visões, ele orava a Deus, falava com Deus e me parece que neste momento Deus já havia dito para o espírito de Paulo que ele iria passar por tremendas provações por causa do evangelho que ele anunciaria ou levaria para os gentios. Então, quando nós estamos vendo que Paulo estava dizendo, ele diz assim, eu passei por grandes provações, eu passei por momentos muito, muito difíceis. Sim, ele sabia, ele passou. Mas por que ele passou? Ele passou exatamente porque ele já estava preparado pelo Espírito Santo que ele haveria de sofrer grandes perseguições, ele haveria de sofrer alguma coisa, porque senão Paulo ficaria totalmente confuso. Eu estou fazendo tua obra, estou levando todas essas cargas de coisas sobre minha vida. Meus irmãos em Cristo, o Senhor Jesus Cristo disse também que nos últimos dias nós seríamos perseguidos, que o mundo nos odiaria por causa da palavra que nós pregamos, por causa do Deus que nós servimos, por causa do Senhor que nós possuímos, que não é o Senhor deles. Então, aonde está o espírito da iniquidade, aonde está o espírito do anticristo, existe uma revolta e existe um ódio contra aqueles que são possuidores da unção. Por isso que a palavra de Deus diz que esses são espíritos do anticristo, ou seja, anti-unção que está em nossas vidas. O que para nós é motivo de sofrimentos, para Deus é motivo de inspiração, contribuindo para o progresso do Evangelho. Por que isso? Porque Paulo afirma o seguinte, as minhas cadeias, quer dizer, ele estava nas cadeias, aprisionado, amarrado. Ele disse, as minhas cadeias em Cristo, porque Cristo é que estava se manifestando em poder na vida dele. E isso é inegável, porque nós sabemos que até os lenços que caíam dos bolsos de Paulo, eles eram levados e as pessoas eram curadas. Paulo tinha a demonstração desse poder de uma forma viva que o abonava perante os homens que o evangelho que ele pregava vinha da parte de Deus. Então ele diz que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. Ou seja, por causa do meu sofrimento, por causa da minha cadeia, Cristo foi conhecido daqueles também da guarda pretoriana e de todos os outros que conviveram comigo. Então, quando os inimigos pensam que estão retendo o evangelho, ele se torna ainda mais poderoso, porque Deus entra com sua providência e seus milagres. E assim é revelado e manifestado o poder de Deus. Mas isso não significa que a pessoa que está envolvida no processo não sofra, não passe por tribulações e não passe por sofrimentos. Mas Paulo sabia disso. Então, ao invés de blasfemar, ao invés de ficar reclamando, ao invés de estar pedindo a Deus que livrasse dessas coisas, Paulo estava dizendo, eu te dou graças a Deus, porque apesar das minhas cadeias, apesar do meu sofrimento, da minha prisão,
o Evangelho tem chegado a pessoas e tem se tornado conhecido através do mundo. Isso não é maravilhoso? Ninguém pode deter o Evangelho. Isso significa que nós também fomos chamados por Deus para completar os sofrimentos de Cristo. Queridos, veja, o propósito do Espírito Santo em nossas vidas é cumprir profecias a nosso respeito e nos dar o poder para passarmos todas e qualquer circunstância cujas profecias já pré-anunciaram que nós passaríamos. Então veja, esse sofrimento traz glória. Esse sofrimento, ele impulsiona o Evangelho. Então, quando os inimigos vêm para abafar, veja o que está acontecendo na China. Eles estão indo em cima, eles estão indo para destruir, não é, o Evangelho, para silenciar. E quanto mais eles fazem isso, a igreja chinesa é uma das igrejas que mais cresce no mundo. Por quê? Porque ninguém pode parar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação do Evangelho se evidencia de formas variadas. Então Paulo diz assim, eu quero mostrar para vocês uma coisa, eu quero que vocês saibam de alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Olha que interessante. Eles proclamam a Jesus por inveja e porfia. A palavra inveja significa motivados pela inveja. Querem ser, querem fazer, querem aparecer. Isso é muito comum, inclusive, nos dias de hoje. Igrejas que disputam tamanhos com outras igrejas, pastores que disputam o Ibope nas redes sociais, nos grandes congressos. E às vezes a motivação é a inveja. Se eles fazem, eu posso também. Se eles estão pregando, eu vou pregar. Se eles dizem que atingiram um prédio por isso, por aquilo, eu vou fazer uma coisa ainda maior para eu poder dizer que eu fiz alguma coisa. Isso acontece. Ele diz também, eles pregam por porfia. A palavra porfia é a palavra eres, que significa de afinidade incerta, ou seja, por contenda, por disputa ou discussão. Não é o que se acontece nos dias de hoje? Quando nós abrimos a internet, nós vemos pastores falando do outro pastor, e esse retrucando, brigando nas redes sociais, brigando por televisão. Isso está acontecendo. Ele diz, outros, porém, o fazem de boa vontade. Ou seja, eudoquia, que significa por vontade própria, por escolha, com um bom intento, com deleite, com prazer e com satisfação. Do prazer em alguma coisa que facilmente produz o desejo por ela. Quer dizer, eu faço porque amo meu Deus, amo Jesus Cristo, e o Evangelho faz parte do meu dia a dia. Eu quero simplesmente compartilhar aquilo que Deus é em mim. Não é o que Ele me deu, é o que Ele é em mim através deste Evangelho poderoso. O que importa? O sofrimento? Atos 1,18 nos afirma que o importante é que o Evangelho seja pregado. E aqui ele diz, por pretexto, ou seja, pretexto, razão alegada, causa pretendida, por um show. Parece o retrato de hoje, queridos. O Evangelho se tornou um show. O Evangelho tem se tornado um pretexto para se alcançar alguma vantagem própria. Ou seja, um show, ou querer mostrar algo que não é. Que não é. Um evangelho de aparência, que dá a impressão de que eles fariam algo.
Ou seja, você vem aqui, nós vamos fazer isso, Deus vai te dar isso, Deus vai dar aquilo, e vai levando as pessoas, vai levando as pessoas. É claro que algumas pessoas podem até ser curadas, mas quantas não foram curadas e estão aí, vamos dizer, desiludidas? Por quê? Porque nunca viram a evidência desse poder do Evangelho. Por quê? Porque esse Evangelho não é o Evangelho genuíno, é o Evangelho de pretexto, de aparência, de pretensões, de objetivos que não são os objetivos de Deus, mas outros pregam por verdade. Ou seja, aletheia, que é verdade em qualquer assunto em consideração. Verdadeiramente, em verdade, de acordo com as Escrituras, a revelação dela, de fato, certamente, que é verdadeiro nas coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano. Verdade moral e religiosa. Quer dizer, você se torna um exemplo, você se torna um demonstrador, você se torna o modelo, porque o Evangelho, ele transforma você. E quando você é transformado, você transforma. Como? Sendo, vivendo, pregando e demonstrando. E quando isso acontece, as pessoas se convertem. Pode ter certeza disso. E eu gostaria de terminar, concluir essa mensagem, esse estudo, indo para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 19 a 26. Atos 1, de 19 ao versículo 26. O Evangelho é imparável. Ninguém pode pará-lo. E aqui diz o livro de Atos: e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então eles propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado o Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tu tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, e vindo a sorte caiu sobre Matias, sendo-lhe então deixado o lugar. Veja, o Evangelho não para. Judas traiu, Judas se matou, e agora vemos outra pessoa. Por quê? Porque o Evangelho teria que ser levado, o Evangelho teria que ser espalhado por todos os lugares. Meus queridos irmãos em Cristo, nós somos os portadores do Evangelho. Nós somos as cartas escritas do apóstolo Paulo, não com tinta, mas com o seu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Evangelho está vivo, porque ele está nos transformando, e nós o levamos para todos os lugares da terra, no nome poderoso de Jesus. Amém.